Muito bem, muito boa tarde a todas e a todos. Obrigado pela vossa presença nesta sessão, que é uma sessão que assinala um facto do qual a Universidade se deve sentir orgulhosa. Lá iremos às razões do orgulho. Vale a pena recordar, entretanto, uma outra coisa que eu tive ocasião de lembrar na sessão solene hoje de manhã, de comemoração dos 46 anos da Universidade do Minho, que foi o facto de há precisamente 17 anos, a Universidade do Minho ter apresentado o seu repositório 17 anos. 17 anos durante os quais muito trabalho foi feito na instituição, e um trabalho que foi protagonizado por pessoas, e a forma como as pessoas protagonizaram esse trabalho traduziu-se num acréscimo enorme de visibilidade para a Universidade neste domínio, e por isso a minha primeira palavra hoje é de reconhecimento para o trabalho que o Dr. Eloy Rodrigues tem vindo a fazer ao longo destas, qualquer dia, 2 décadas nesta área. Obviamente acompanhado por uma equipa que provavelmente não é tão vasta quanto o Sr. Diretor do Estudo gostaria, mas não sendo tão vasta, é altamente qualificada, como comprova os resultados que vimos obtendo. Naturalmente que ao longo destas quase 2 décadas muita coisa mudou. E aquilo que nos reúne hoje aqui é um sinal dessas mudanças e é também um sinal da capacidade de resposta da Universidade a essas mudanças. Se nós quiséssemos unificar esse ato fundador que foi o repositório e o anúncio do repositório, e este ato que hoje estamos aqui de alguma forma a concretizar, uma expressão que hoje é muito comum, que não era há 17 anos, serviria precisamente para isso, que é a expressão ciência aberta. Eu gostava, portanto, nesta curta intervenção inicial que quero fazer, de recuperar algumas ideias fundamentais associadas àquilo que chamamos ciência aberta. O que é que a justifica? O que é que explica e o que é que faz as pessoas moverem-se no sentido da adesão aos princípios, às políticas e às práticas de ciência aberta. São de várias natureza essas razões e essas explicações. Há uma que eu diria que é fundamentalmente pragmática, que é a ciência aberta assegura para os investigadores, para os grupos de investigação, para as instituições que os acolhem, uma muito maior visibilidade daquilo que fazem. Seja aquilo que fazem traduzido em resultados sob a forma de papers, seja, como veremos hoje, sobre outras formas, provavelmente mais desafiantes também, porque mais novas. A ideia da visibilidade é, e sobretudo olhado do ponto de vista de quem tem responsabilidades na administração de uma instituição como é a universidade, tem ou é um fator essencial. Sendo o fator essencial, dele decorrem depois muitos outros, há uma série de decorrências que são também razões justificativas das apostas no acesso aberto ou na ciência aberta. A possibilidade de alargamento ou de inscrição em redes de cooperação científica, por efeito da visibilidade daquilo que se vai fazendo, e há muitas histórias que demonstram esta mesma potencialidade, e depois, naturalmente, também a própria visibilidade da instituição. Mas estas são razões, se quiserem de facto, mais pragmáticas.
práticas. Há outras razões que, para mim, são mais valiosas. A investigação científica, num país como Portugal, é largamente sustentada por fundos públicos. E a disponibilização aberta daquilo que os nossos investigadores fazem é uma, diria eu, legítima contrapartida do investimento que os portugueses, através dos seus impostos, fazem para sustentar a atividade dos cientistas. E, portanto, esta devolução às pessoas, esta disponibilidade para devolver às pessoas aquilo que resulta desse investimento que é feito, é uma razão que eu diria de natureza mais política, que gostaria de invocar aqui neste momento. É evidente que esta prestação pública, dada a natureza do conhecimento que está em causa, não se aproxima imediatamente de outros tipos de prestação de contas que são provavelmente mais reconhecíveis pelos destinatários. Mas não deixa de ser um aspecto, para mim, crucial para sustentar a defesa das políticas de acesso aberto e de ciência aberta. A razão também poderosa para a justificar é a natureza de divulgação e de divulgação alargada do conhecimento científico produzido, fundamental para a captação de interesse de jovens ou de menos jovens. Depois há razões de outra natureza, mais impositivas até, não é? Mais impositivas, que têm a ver com aquilo que orienta as agências financiadoras da investigação e que, como é sabido, e eu penso que disso o Dr. Eulóio nos falará um pouco a seguir, vão cada vez mais procurando vincular diretamente os grupos e os investigadores que são financiados por essas agências à adesão aos princípios da ciência aberta. Há, portanto, um conjunto de fatores de vária natureza que justificam, que aconselham ou que devem motivar a adesão à ciência aberta. A adoção destes princípios não é, evidentemente, suficiente para garantir a sua concretização, designadamente a sua concretização em práticas. Um exemplo muito comezinho, nós temos uma política institucional que é forte, que é mandatória, que obriga ao depósito no repositório da universidade de tudo aquilo que é, enfim, um conjunto de categorias de produção científica, de teses a papers, mas isso não quer dizer que esta orientação seja integralmente cumprida. Portanto, há necessidade de encontrar mecanismos, estruturas, etc., que permitam que, pela bondade dos princípios, as práticas, em nome da bondade dos princípios, as práticas sejam práticas consequentes. E aqui entra um aspecto essencial, que é o dos recursos humanos especializados. Não é possível levar a cabo, concretizar orientações como aquelas que eu me referia, se as instituições não dispuserem de estruturas e não dispuserem de pessoas qualificadas e disponíveis para apoiar os desenvolvimentos que são necessários.
felizmente na Universidade do Minho, nós contamos com esses recursos, volto a dizer que são escassos, sabemos isso, são recursos qualificados e são recursos que, e isso é distintivo destes nossos serviços, que tenham uma imensa disponibilidade para apoiar a comunidade dos investigadores e as iniciativas que estes entendam necessárias, para lá daquilo que são as iniciativas próprias que regularmente vão sendo realizadas. E que envolvem, por exemplo, a monitorização das próprias práticas. Digamos que esta orientação e estas materializações são parte de um processo já longo em termos temporais, mas que correspondem a um objetivo que nós temos muito claro para nós. A Universidade do Minho teve uma posição pioneira nas políticas de acesso aberto em Portugal, quer manter essa posição, não apenas pelo orgulho de ser pioneiro, mas pela convicção que temos de que daí resultarão benefícios, de que daí resultarão vantagens para a nossa comunidade científica própria, para a comunidade científica mais alargada portuguesa e para a comunidade científica no seu conjunto. E se daqui resultarem vantagens para estas comunidades, certamente resultarão também vantagens para os países, para os povos e para a região que é a nossa. Aquilo que nos vai ser apresentado hoje é, em certa medida, um passo mais neste percurso. Um passo desafiante, porque agora aquilo que se trata é do alojamento, da partilha, agora estou a olhar para os verbos, da publicação e da gestão de dados científicos, que é algo que também se foi tornando mandatório no quadro de determinados programas de financiamento da investigação científica. Estas eram as palavras que eu tinha para vos dizer neste momento inicial, mas vou terminar com uma citação de um texto que eu citei inúmeras vezes, mas de que gosto particularmente, e que é um texto que já tem também qualquer dia 20 anos, não é? 17 anos. Tem 7, que era do 10º aniversário. Sim, portanto, a Declaração de Iniciativa de Budapeste pelo Acesso Aberto. Esse já tem 20. Este tem quase 20 anos, é 2002, não é? 2002. Dizia-se que o desaparecimento das barreiras que limitam o acesso à investigação científica irá acelerar a pesquisa, fortalecer a educação e difundir o conhecimento de maneira geral, tirando dela o seu máximo proveito e assentando as bases, eu acho que esta formulação é particularmente feliz, as bases para a união da humanidade em uma ampla e inédita conversação intelectual comum em sua marcha pelo conhecimento. E este é um desígnio a que as instituições universitárias e, sobretudo, as instituições de ensino superior públicas e as instituições de investigação públicas é um desígnio que não podem recusar. E aqui me calo e passo a palavra ao Dr. Ilão Rodrigues. Está bem? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Reitor. Quero, em primeiro lugar, também agradecer a presença de todos aqui nesta sessão, que obviamente é um dia que é de uma grande alegria, porque é, como o Sr. Reitor referiu, digamos, é mais um passo num percurso que é longo, e a mim compete-me enquadrar um pouco, digamos, como é que chegamos aqui ao dia de hoje. Eu queria também que o Sr. Reitor teve a amabilidade de começar a sua intervenção com uma palavra de reconhecimento, e eu, digamos, tenho que ter, não é a amabilidade, é a justiça de fazer exatamente o mesmo,
e de reconhecer o conjunto da equipa dos serviços de documentação, que no início eram uma pessoa, depois duas pessoas, que estão ali até mais ali atrás, e depois mais algumas pessoas, e portanto, e hoje somos uma equipa, e uma equipa que já não é começamos por nos chamar a equipa dos projetos de acesso aberto, a PROA, e agora chamamos os PROs, porque somos a equipa dos projetos de Open Science, de ciência aberta, e exatamente também fizemos essa evolução, e é uma equipa que fomos reunindo ao longo do tempo com gente, e só foi possível fazer isto tudo porque é gente que esteve sempre disponível para aceitar novos desafios, para não ter medo de inovar e de fazer coisas que há alguns casos que ainda não tinham sido feitas, ou ir procurando beber a inspiração nas melhores práticas internacionais, e portanto é essa equipa que tem sido sempre muito dedicada e muito apaixonada, exatamente porque eu acho que acredita nesta citação que o Sr. Reitor aqui fez, de que estamos a contribuir de facto para uma melhor ciência, para uma melhor humanidade. Acho que todos acreditamos nisto, nesta equipa, e é por isso mesmo que temos esta disponibilidade e esta paixão pelas coisas que fazemos, e por isso isto explica um pouco os resultados. Como eu referi, a Universidade, que o Sr. Reitor também já referiu, foi uma pioneira no acesso aberto com a criação de repositório em 2003. Nos primeiros anos, nós estivemos muito focados na questão exatamente do acesso aberto às publicações. A Universidade assinou a Declaração de Berlim, definiu a sua primeira política de acesso aberto em 2005, começou a estar envolvido em projetos, nomeadamente em projetos nacionais, nomeadamente com o projeto RECAP, que foi desde o início uma parceria entre a Universidade do Minho e a FCCN ou FCT, portanto, que ainda hoje se mantém. Portanto, é uma infraestrutura que é gerida a partir aqui da Universidade do Minho e de Lisboa, da FCT, e começamos também a participar em projetos internacionais. E em 2010, já agora até no quadro do RECAP, tivemos a primeira iniciativa nesta área dos dados abertos. Mas, como o Sr. Reitor referiu, sobretudo, eu penso que podemos marcar isto nesta segunda década, mas sobretudo, eu penso que está muito associado ao Horizonte 2020, e depois também uma marca muito forte que o Comissário Carlos Moedas imprimiu quando passou a assumir a pasta da Ciência e Inovação na Comissão Europeia, e definiu os 3 O's, os 3 Opens, Open Science, Open Innovation e Open to the World, portanto, a ciência aberta, a inovação aberta e a abertura ao mundo. E, de facto, a agenda do acesso aberto alargou-se para a agenda da ciência aberta. E a ciência aberta, muitas vezes nós dizemos que é uma expressão guarda-chuva, porque debaixo da ciência aberta há muitas dimensões. Há desde logo 2 dimensões que são fundamentais, que têm a ver com a questão da abertura relativamente aos resultados da investigação. E aqui estamos a falar, sobretudo, das 2 coisas digamos, onde estamos a dar passos mais. Uma que damos passos muito consolidados, tem a ver acesso aberto às publicações, e a segunda que tem a ver com a questão dos dados de investigação abertos. Mas depois a ciência aberta não é só isso. A ciência aberta não é apenas acesso digamos, aos resultados da investigação. A ciência aberta é aberta também no fazer da investigação, é aberta na colaboração e na partilha com outros investigadores, e é aberta também à sociedade. E, aliás, há outra agenda onde nós também temos estado envolvidos em alguns projetos recentemente, e provavelmente vamos continuar, que é a agenda da investigação e inovação responsável, o RRI, que é outro jargão da Comissão Europeia, e que envolve, por exemplo, a participação da sociedade em dimensões muito interessantes e importantes, como a ciência cidadã, e também a participação da sociedade não apenas até na realização da investigação, mas no próprio agenda setting, ou seja, na definição das agendas de investigação e na avaliação dos impactos da investigação. Mas, portanto, esta dimensão da abertura nos métodos e na forma de fazer ciência é fundamental, mas de facto não há ciência aberta se não existir esta primeira outra dimensão, acesso, digamos, de abertura dos resultados, e falamos sobretudo de acesso aberto a publicações e dados de investigação aberta. E de facto, sobretudo a partir de 2014, nós, o primeiro projeto europeu que coordenamos aqui nesta área, aqui no Serviço de Documentação, foi o projeto Foster, que era um projeto de formação para a ciência aberta, e isso obrigou-nos também a nós próprios a alargar um bocadinho o nosso horizonte. Nesta linha de tempo, falta aqui um aspecto importante, porque eu já vou referir agora a seguir. Foi também o ano em que nós, aqui no Serviço de Documentação, fizemos um plano estratégico para a gestão dos dados, e a partir daí, de facto, começamos a intervir mais nesta área, e tivemos, em 2016, de novo, juntamente com a FCT,
da organização dos 2 primeiros eventos nacionais na área da gestão dos dados, a primeira Conferência de Dados de Investigação e Ciência Aberta e o primeiro Fórum de Gestão de Dados de Investigação, fórum esse que se vai realizando todos os anos. Aliás, e provavelmente este ano irão até realizar-se 2, um em junho para a área das infraestruturas e outro novamente em novembro, que digamos o fórum normal, e portanto são eventos anuais onde temos vindo a trabalhar. Portanto, essa foi uma dimensão, digamos, essa dimensão dos dados de investigação foi de facto uma dimensão que tem entrado cada vez mais aqui nesta área. Eu já agora, voltando só um bocadinho aqui atrás, para referir nesta questão da ciência aberta e também retomando um pouco aquilo que o Sr. Reitor também já tinha referido, muitas vezes, e eu gosto muito desta frase, de dizer que a ciência aberta é apenas a ciência feita de modo certo. Porque a ciência, digamos, é feita para alargar o conhecimento e para servir a sociedade. E nós quando vemos, e eu geralmente muitas vezes quando falo destas coisas na universidade ou fora da universidade, dou sempre o exemplo daquilo que eu chamo a ciência de emergência que está a acontecer exatamente agora mesmo. Que é quando temos uma emergência como o Zika, quando temos uma emergência como por exemplo agora o coronavírus, o que é que nós como sociedade fazemos? Disponibilizamos imediatamente todo o conhecimento que existe sobre aquilo. Os dados de investigação, o genoma, as publicações, e nós como sociedade fazemos isso. Porquê? Porque reconhecemos que essa é a forma de produzir melhor conhecimento e conhecimento mais rapidamente e mais fiável. E isso que é verdade para a ciência de emergência é verdade, ou deve ser verdade, para a ciência normal. E como o Sr. Reitor referiu, sendo que a ciência hoje é, em grande medida, financiada pela sociedade e pelos nossos impostos, e é pública, digamos, é a obrigação de quem faz ciência de colocar da melhor forma possível os resultados ao serviço da sociedade. Mas, retomando aqui o percurso que fizemos, como referi, em 2014 fizemos um plano de intervenção aqui de experimentação para esta área, porque pensamos que estava no tempo de desenvolvermos as nossas competências e os nossos serviços no domínio da gestão de dados e, portanto, a primeira coisa que fizemos, aliás, era aquela área ali do diagnóstico, foi exatamente fazer um inquérito sobre qual era a realidade e as práticas de gestão de dados científicos aqui na Universidade do Minho, e foi publicado um relatório que, obviamente, digamos, para não sermos freixos de tomás, está o relatório e os dados, os resultados do inquérito, como dados abertos disponíveis no nosso repositório. E isso, aliás, foi um input também importante, entre outros, para o trabalho que o grupo de trabalho que foi nomeado ainda pelo Sr. Reitor António Cunha em 2017, para o grupo de trabalho que trabalhou na definição de uma estratégia institucional para a gestão dos dados de investigação na Universidade do Minho e que produziu estudos e recomendações, desde logo a definição de uma política institucional para esta área, uma política que deveria ter, e foram definidos já, digamos, alguns elementos enquadradores. Primeiro, que deveria enquadrar-se na nossa experiência exatamente no domínio do acesso aberto e da ciência aberta, que deveria definir aquilo que se entendia, que se entende por dados de investigação que são abrangidos pela política da universidade, que devia estar alinhada com o princípio do Horizonte 2020, de tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário, e já agora também aqui só um outro pequeno parênteses. Obviamente que nós, quando falamos de dados de investigação, contrariamente ao que se passa com as publicações científicas, que não há nenhuma boa razão para haver uma exceção, todas as publicações científicas podem e devem estar em acesso aberto, são publicações, já são públicas, trata-se de tornar mais público aquilo que já é, e mais acessível aquilo que já é público e acessível. Relativamente aos dados, há boas razões para existir um conjunto de exceções. Nem todos os dados de investigação podem ser dados abertos. Por exemplo, se estivermos a falar de dados de saúde, de dados pessoais, há dados que não podem ser abertos. E, portanto, a formulação da União Europeia, que é muito feliz, que é tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário, é uma formulação que eu penso que está a ser adotada e que deve ser adotada aqui também na Universidade. E depois, também a política deve identificar os principais serviços, ferramentas e infraestruturas que estão ao seu suporte, alinhar com o Regulamento Geral para a Proteção de Dados e, obviamente, estar enquadrada, também um aspecto, uma dimensão muito importante, com a questão do Código de Ética da Universidade. Este relatório, para além desta recomendação da política, tinha mais outras 3 recomendações, que era, por um lado, a planificação de uma infraestrutura e sistemas para a gestão de dados, a produção de serviços e ferramentas de apoio à gestão de dados, o desenvolvimento de capacitação de formação nesta área, aqui na Universidade, e depois reforço de serviços de apoio e consultoria nas questões legais e de proteção de dados. E, portanto, podemos representar um bocadinho aquilo que eram as recomendações deste estudo, deste relatório aqui,
e nós, digamos, só dizer onde é que estamos hoje. Hoje estamos a apresentar um sistema, e vamos apresentar um sistema que o Data Repositório, de certa forma, representa ou dá resposta àquelas 3 necessidades. É um repositório de dados, pode servir como catálogo de dados, ou seja, pode referenciar dados que são produzidos por membros da Universidade do Minho, mas que estão em outros repositórios, porque, nomeadamente, há muitos repositórios disciplinares onde já existem dados de investigação produzidos por membros da Universidade, mas a Universidade deve conhecer o seu património, portanto, pode ter um catálogo de dados e também pode servir como repositório de dados. Já temos também o registro de objetos digitais, de identificadores de objetos digitais, de DOIs, e normalmente isso é um serviço que neste momento está associado a um mini editora, que também foi uma última, digamos, é também uma componente importante nesta afirmação da Universidade para a ciência aberta, e temos também já vindo a desenvolver ações de formação aqui, por exemplo, nós temos tido, e vamos retomar agora, aqui neste mesmo espaço, mensalmente, os cafés com dados, para os quais convidamos, na hora do almoço ou depois do almoço, para os quais convidamos já a comunidade, e temos também já desenvolvido alguns cursos de MOOCs e de formação à distância sobre estas questões da gestão de dados e da ciência aberta. E, portanto, este é o trabalho que nós aqui fizemos e aquilo que vamos aqui apresentar hoje, e com isto, digamos, passo a palavra ao Pedro, portanto, é aquela parte da infraestrutura. Como vocês veem, nas nossas recomendações há muito trabalho para fazer. Nós estamos já a trabalhar também ali nas questões que têm a ver com os planos de gestão de dados, com guias de metadados de implementação, portanto, penso que proximamente digamos, também teremos novidades aí nessa área e, portanto, e na parte da capacitação e da formação também haverá aí trabalho para fazer, provavelmente algumas novidades proximamente, mas hoje é aquela parte da infraestrutura que é uma parte fundamental e o Pedro também certamente terá a oportunidade de referir isso. Muito boa tarde e muito obrigado à presença de todos que estão aqui para assistir à nossa apresentação. E agora vou tentar detalhar um bocadinho melhor o repositório e também muito gratos à presença da reitoria aqui presente, da pessoa do nosso reitor, mas estão vários elementos, é um orgulho para nós estarem aqui também a escutar. Não há sempre esta possibilidade de estarmos aqui a tentar apresentar esta atividade que estamos a fazer julgamos, para o bem da universidade. Os três verbos que há bocado também o professor falou, que estão associados ao nosso repositório, partilhar, publicar e gerir, estão por trás do serviço do repositório. A ideia é, claro, enquadrado neste movimento de ciência aberta, possibilitar mais dados abertos, mas seguindo esta lógica de tão aberto quanto possível, tão fechado quanto necessário, e utilizamos a palavra partilhar porque o nosso repositório vai permitir diferentes formas de partilha, não necessariamente open data, outras formas de partilha, nomeadamente por partilha mais controlada, do acesso controlado, por guestbook, que é um conceito que nós introduzimos aqui no repositório. Depois, publicar, nós normalmente publicamos artigos, publicamos peças escritas e é importante começarmos a ter também este hábito de publicar dados, termos registros de dados partilhados na web, que possam ser inclusivamente citados, promover a publicação e a citação e dar o crédito aos autores, aos produtores dos dados. É isto que nós temos como principal objetivo também aqui com o repositório. E depois introduzir também mais uma ferramenta que ajuda à gestão dos dados. Claro que a gestão dos dados faz-se com diferentes ferramentas, de diferentes domínios disciplinares, os próprios instrumentos que são usados nos processos de investigação. O repositório é um bocadinho o fim, mas aqui nós achamos que este repositório, o utensílio a ferramenta que nós vamos ter para ser utilizada, permite um conjunto tão flexível de procedimentos que vai ajudar mesmo ao processo de gestão dos dados ao longo do ciclo de vida de investigação. Então, são estas as três principais funções do Data Repositório, que está disponível naquele endereço. Tínhamos inicialmente num outro endereço que mudámos entretanto, a pedido da reitoria, mais para ficar mesmo debaixo da umin.pt.
e que fizemos essas alterações recentes. Nós procuramos encontrar a solução técnica mais adequada, seguindo também boas práticas do acesso aberto, portanto procuramos seguir software open source, e nós fizemos um estudo, um levantamento de várias ferramentas, não me vamos detalhar aqui, acabamos por optar por esta solução, que é o Dataverse, que é o software que é utilizado na Universidade de Harvard, nasceu num instituto da Universidade de Harvard, é usado por várias instituições nos Estados Unidos e um pouco por todo o mundo, também na Europa, e nós acabamos por optar por essa solução, depois de fazermos um estudo sobre algumas e julgamos que esta que é a solução mais indicada. Havia algumas outras, também estudámos a própria solução técnica que temos para o repositório de publicações, mas acabamos por optar pelo Dataverse, que é em si um software de repositório, que é o software que nós estamos a usar, que tem estas funções de publicar, de depositar ficheiros, organizá-los em conjuntos de dados e publicá-los, mas também é uma plataforma muito pujante, porque em alguns países, nomeadamente na Holanda e na Noruega, existe uma instalação central do Dataverse e várias universidades são aderentes de uma única instalação, depois têm várias instâncias. Em Portugal, noutras instâncias, tentámos defender isto também para Portugal. Como o processo de decisão estava lento, nós avançámos e tomámos a dianteira, também provocado pela reitoria, e, portanto, esta plataforma é a plataforma do nosso repositório, que depois também tem várias instâncias, que são as nossas unidades de investigação, são as diferentes escolas, departamentos. E é também uma comunidade. Por trás do software open source tem que haver uma comunidade de utilizadores, mas também há uma comunidade forte, não só de utilizadores, mas também de developers, de gente que está interessada em que o Dataverse comunique com outras ferramentas, porque uma ferramenta de dados tem realmente que ser muito interoperável com outros instrumentos. E por trás desta comunidade estão pessoas, estão muitas pessoas e também estão muitas instalações, um pouco por todo o mundo. Mas aqui um slide da coordenadora aqui do técnica do Dataverse, com as diferentes instalações que existem. Existem agora com 54, 55, mas é importante destacar que... Bem-vinda! É importante destacar que algumas destas instalações têm mais do que um repositório. Na Holanda é uma instalação para várias universidades, na Noruega é uma instalação para várias universidades. Existe o Dataverse Texas, que é para diferentes instituições de investigação da região do Texas. Portanto, são instalações números um pouco enganadores, porque por trás de uma instalação não está necessariamente uma instituição, podem estar várias. E nós estamos aqui também como os únicos para já de Portugal. Por exemplo, em Espanha também existe uma instalação que é do consórcio Madronho, que é de 5 ou 6 universidades da região de Madrid. Pronto. E por trás destas instalações estão pessoas. Eu agora faço uma surpresa a todos, também faço uma surpresa ao Dr. Eloy, isto não é normal, temos coragem para fazer, mas é surpresa à reitoria e ao próprio diretor, é que nós temos por trás desta comunidade um presidente da comunidade de utilizadores do Dataverse e a diretora do instituto que desenvolveu o Dataverse, que nos mandaram um vídeo de 1 minuto de agradecimento por entrarmos para a comunidade do Dataverse, que eu vou passar aqui com o apoio aqui do André, que eu acho que também é um bom retrato de como é que funciona a comunidade e como é que nós temos que estar no mundo aberto, porque a gestão de dados... O primeiro vídeo será, portanto, o Jonathan como presidente da comunidade de utilizadores. Ele é o diretor da Ciber Infraestrutura da Universidade de North Carolina. Congratulations on your university's 46th anniversary and the official launch of your University of Minho Data Repository. Research data are the valuable fuel that power new discoveries. The ability to document, store, and share these critical data enable institutions such as yours to empower your researchers, giving them access to the materials
they need to make new discoveries that will benefit everyone around the world. I would like to personally welcome you to the global Dataverse community. We are excited to have you in our family, and we're here to help you advance data sharing in your community, as well as learn from each other in the process. The Odom Institute here at the University of North Carolina has been a part of this community for 14 years. This experience is invaluable for our university and its researchers, and I'm absolutely certain that your community will benefit just as ours have. More than 50 institutions around the world have adopted Dataverse. Congratulations and have a great anniversary celebration. Eu, neste caso, eu só lhe disse que fazíamos anos e ele deve ter ido investigar qual era o nosso. Qual é o 46 ou A Merce é uma catalã que trabalha em Harvard. Bom dia, Universidade do Minho. I'm Marcia Rosas. I'm one of the co-leads of the Dataverse project at COPI at Harvard University. Well, why did we start Dataverse about 15 years ago? We saw there was a need for researchers to be able to access data from others. There was a need also for the research community to be able to validate the results by using the data and the code the original authors had used. We're going to provide a solution for that. We had to do it by giving incentive to those researchers that had data to want to share it with others. We have, after all these years, seen the adoption and the growth of Dataverse and have demonstrated that the approach has worked. But more importantly, and one of the reasons that we're now here where we are is, as one of the librarians from University of Virginia said, Sherry Lake, is that the community is what makes this work. And it's because we've been able to grow a global community from continents participating in the Dataverse, but not only adopting it, but contributing to the code, contributing to best practices for data sharing. And we're really happy that you're part of that community, and welcome you with our arms open. Congratulations. São as boas-vindas da comunidade de utilizadores, eu agora já me posso sentar, de utilizadores do Dataverse, que foi a nossa solução e que julgamos que é importante estarmos neste movimento mais global e de sermos utilizadores de ferramentas que abrem os dados e que partilham com outros, porque é para isso que este movimento é. Gostava de destacar para que é que o repositório serve e como é que ele funciona na prática, mas só gostaríamos de esclarecer o que é que ele é e o que é que ele não é. E é importante dizer que ele não é um serviço de armazenamento de ficheiros, ele não é uma box, uma drive, Nós gostaríamos de ter um serviço de data box para a Universidade do Minho, seria importante desenvolver-se esse serviço, mas é claramente mais desafiante e, portanto, mas de qualquer maneira ele salvaguarda todos os dados que forem depositados, são devidamente documentados, eles ficam preservados neste repositório, mas não basta arrastar um ficheiro para aqui, é preciso trazer informação, é preciso pôr o título, descrever esses conjuntos de dados. E depois também não é em cima desta ferramenta que nós vamos processar dados, não vamos fazer computação em cima dos dados. Claro que vamos baixar esses datasets e poder fazer esse processamento e computação. O Dataverse já funciona e interage com muitas ferramentas de georreferenciação, de visualização de dados, de analytics, mas não é dentro do Dataverse que nós vamos computar dados, não é? Nós vamos fazer um download de um ficheiro e depois vamos conseguir processá-los. Então gostávamos de destacar isto, que é para não haver aqui expectativas que podem sair goradas. E serve, acima de tudo, que nós gostávamos de destacar, é que ele serve um conceito que se fala muito quando se fala em gestão de dados, que é o long tail data. Ele serve a cauda longa dos dados, que é, quando nós pensamos em dados, muita gente associa ao Big Data, mas para o Big Data já existem boas infraestruturas para gerir dados. O problema está nos muitos projetos que
que não têm recursos e ferramentas para gerir dados. Todos os projetos financiados pela FCT não têm nos seus orçamentos grandes ferramentas e grandes recursos para gerir dados. E é aqui que entra o Data Repositório e que entram as instituições oferecendo serviços para cuidar dos dados, para cuidar desta cauda longa, que são as centenas e centenas de projetos que geram pequenos conjuntos de datasets, mas que eles juntos são, na prática, Big Data. Pronto, e é isto que é o grande objetivo do que é o repositório. Gostávamos de sacar agora os 10 paraquês do Data Repositorium, a partir desta figura aqui, que às vezes há um pouco esta ideia de escondermos os nossos dados ou de não termos as melhores ferramentas para os abrir, e que é para isto que o Data Repositório serve. E há aqui ganhos imediatos. Vamos destacar as 10 que são na prática, não são as 10 principais razões, são ganhos imediatos que nós vemos para a realidade atual, com base também nos inquéritos que fizemos para a comunidade da universidade. O primeiro é, desde logo, o registro, pode parecer muito comezinho material, mas é o registro de identificadores persistentes DOIs para os dados. Eles estão perdidos, às vezes, em sites dos projetos ou dos próprios investigadores, e estarem num sítio único, devidamente documentados, que tenham um registro DOI é muito importante para viabilizar também a citação de dados e dar-se os créditos aos produtores de dados, para se enviar simplesmente aos editores quando publicamos em revistas, ou para ligar dados a publicações. É muito importante, é uma questão quase material, muito instrumental, mas é muito importante. Depois, vamos poder depositar ficheiros, datasets, conjuntos de datasets, organizados em coleções, em dataverses. Existe o conceito, o software em si chama-se Dataverse, e depois as coleções são dataverses. São os dataverses e subdataverses que nós podemos criar, quer seja por unidade de investigação, quer sejam por projetos dentro da unidade de investigação. E nós podemos organizar ficheiros, registá-los. Este é um conjunto de dados que está dentro de uma coleção organizada, dá-nos um potencial muito, muito grande e possibilita também com que nós fiquemos, pelo menos com aqueles dados devidamente preservados, e não os vamos perder, como muitas vezes perdemos dados porque se avariou o disco externo, ou perdemos a pen, ou o computador foi roubado, que também existe. Outros paraquês são alguns que já falámos aqui hoje, que nós estamos a apoiar na prática o cumprimento dos requisitos dos financiadores. No quadro do Horizonte 2020 já é uma obrigatoriedade os dados estarem depositados, não necessariamente abertos, mas referidos com metadados descritos num repositório, e com isto nós vamos poder oferecer à comunidade. Por exemplo, atualmente para os projetos H2020 é obrigatório apresentar um plano de gestão de dados. Todos os que aqui tiverem projetos podem já dizer que no plano de gestão de dados vão depositar os dados no nosso Data Repositório. Isto já aconteceu no caso de um use case que nós temos, que é um projeto do 3Bs, que na prática já fizeram isso. E também, na prática, estamos a facilitar a disponibilização dos dados aos editores. Saberão que muitos editores já exigem identificação de onde é que estão os dados. Não pedem os dados, muitos deles apenas exigem que se indique onde é que os dados estão, num repositório ou acessíveis, e portanto na prática aqui nós vamos poder mandar o DOI, ou vamos poder mandar um link para um registro, mesmo que os dados estejam fechados, que é o que vai possibilitar aqui. Não necessariamente abertos, os dados podem estar fechados, e se o editor quiser aceder, nós vamos lhes dar uma password, ou vamos clicar num botão e eles podem aceder aos dados. Mais duas razões. Vamos permitir um acesso controlado sob identificação prévia. As open as possible, as closed as necessary, vamos seguir absolutamente este princípio. Vamos poder depositar dados em acesso aberto e vamos poder depositar dados por guestbook. Vamos poder configurar, cada comunidade, cada projeto vai poder configurar guestbooks, que é o que é que eu vou precisar de saber da pessoa que quer fazer download para eu lhe poder dar acesso aos dados. Simplesmente um e-mail, e ele dá-me o e-mail e faz o download, ou o e-mail e uma razão, ou o e-mail e uma razão e só depois de eu avaliar é que eu lhe vou dar o acesso. São 3 níveis. Isto é muito importante para os dados e muito crítico. Foi quase uma das principais razões para nós escolhermos o Dataverse que permite isto. E depois, associar licenças de reuso e explicitar termos de uso. Vamos ter diferentes licenças de uso que podem ser usadas para obrigar o outro a citar os nossos dados, e vamos também dar diferentes termos de uso em função das especificidades dos dados que temos, e vamos poder configurar. Temos as licenças by default e os termos de uso by default da universidade, mas cada dataset, cada
coleção de dados pode criar os seus próprios. Depois as duas últimas razões, vamos poder documentar os datasets com metadados específicos, disciplinares. Por defeito existem 4 ou 5 metadados específicos, nós queremos trabalhar mais e oferecer mais, mas para já, para as ciências da vida, ciências sociais, física, existem já dados específicos que vão enriquecer os metadados e, portanto, vai ser importante. Vamos também trabalhar com toda a comunidade para desenvolver outros mais e, claro, vamos estar a dar mais visibilidade. O repositório de publicações dá visibilidade às publicações, este vai dar visibilidade a outro tipo de output científico, que são os dados. Na prática, como é que isto funciona? Tenho mais 2 ou 3 slides aqui para explicar. Existe o conceito de dataverse, dataset e fecheiro, não é? Os dataverse são coleções, é o software em si, mas dentro do software nós criamos vários repositórios, vários sub-repositórios. O repositório da unidade de investigação X é o dataverse da unidade de investigação. Dentro daquela unidade pode haver dataverse por projetos europeus ou projetos nacionais ou linhas de investigação, por exemplo. Depende um pouco da organização de cada um. Depois, os conjuntos de dados são registros e os registros podem ter vários fecheiros. Podem ter os 3 ou 4 fecheiros de uma investigação, mais um fecheiro a explicar o que é que está por trás daqueles fecheiros. Portanto, este é o conceito como funciona o dataverse. Dataverse com datasets lá dentro, datasets com fecheiros lá dentro, com a documentação ou com o código que está por trás daqueles dados. É esta flexibilidade que nos dá. Também nos obriga a pensar muito bem como é que nos vamos organizar em termos de papéis e de o que é que oferecemos a cada escola e a cada unidade de investigação, mas como é muito flexível, vai-nos dar aqui uma boa capacidade de ampliar a utilidade do repositório. O que é que temos a destacar em termos de registros? Vá lá. Isto aqui é um registro que vocês veem ali, por defeito. Desde logo temos o registro DOI, que é gerado sempre que publicamos os dados. No topo vem como é que aqueles dados que foram depositados devem ser citados. Depois também vamos ter estatísticas de uso, quantos downloads quantos views e downloads é que foram gerados para aqueles datasets. Depois, mais em pormenor, vamos ter conjuntos de fecheiros, não é? Um registro pode ter 20, 30, 100 fecheiros, como o que é preciso é que a lógica seja aquele conjunto de dados é um registro que tem vários fecheiros. É sempre bom que tenha um disclaimer, que tenha um fecheiro que descreva o que é que lá está dentro. Para além dos metadados, era bom que haja uma descrição. Este conjunto de dados é constituído por 10 fecheiros que estão organizados desta maneira, foram recolhidos nestas datas, que é para ser possível a reprodução, o reuso daqueles fecheiros. Há termos de uso e acesso controlado, não é? Para estes fecheiros que estão descritos. Depois está ali uma coisa repetida que não devia ser, mas há aqui devia estar versões, eu esqueci-me de mudar. O que existe é um versionamento, que é muito importante. Existe um registro onde nós vamos ter conjuntos de dados, onde eu meio ano depois atualizo e eu não vou criar um novo registro, vou criar uma nova versão daquele conjunto de dados. Isto é muito importante nos dados de investigação. O versionamento é algo robusto. Pronto, com estas características do para quê e com estas potencialidades técnicas, temos muitas razões para fazer o uso do data repositório. Nós nos últimos 3, 4 meses estivemos a fazer alguns casos de uso, a testar com algumas instituições. Aquele exemplo que tínhamos ali este registro aqui é um registro do SEX, a Marisa está aqui a representar e mais alguém informalmente a representar. Eu estou a falar com uma pessoa com quem eu tenho trabalhado e interagido, mas também está a representação da direção. É um exemplo de uma comunidade com quem nós começámos a trabalhar. O EduPlaces é um bom exemplo de um projeto que chegou no fim do projeto. O projeto acabava em novembro e souberam da existência disto e quiseram que todos os datasets gerados durante o projeto estivessem publicados numa coleção e na sua conferência final, divulgaram, fizeram uma apresentação de outros outputs, mas também da coleção de dados que publicaram. O MagTandem é um projeto do 3Bs que disse no plano de gestão de dados em maio do ano passado que iam publicar os dados
no Data Repository e agora já têm uma coleção para começar a pôr dados lá, ainda não têm lá nada dentro, mas estão a definir o que é que têm que pôr, porque vão ter dentro brevemente uma avaliação e querem já pôr aqui dados dentro. Numa das sessões de Open Science Café que fizemos aqui, por exemplo, a unidade de arqueologia, que é um outro conceito, não é uma unidade de investigação, uma unidade cultural, esteve presente e viu um potencial grande de poder utilizar o Data Repository para ligar a um sistema que têm de dados de arqueologia e que querem usar. Portanto, estou aqui alguns exemplos só de uso atual do repositório. Resolvi só para terminar por aqui 2 slides que são as 10 razões, que era para não me esquecer de referir 2. Depois podem visualizar melhor estes slides, que era para eu não me esquecer de falar todas as potencialidades. Ali no ponto 3 está uma coisa que dizem flexibilidade na definição de papéis e responsabilidades. Realmente por trás do Dataverse estão muitos roles, muitos papéis que podem ser organizados e nós queríamos conseguir com cada comunidade estabelecer isso. Por trás de cada Dataverse que é criado vai haver o papel de curator. Os curators vão estar no SEDUM, mas vão estar também nas unidades de investigação e nos projetos. São responsáveis por validar os datasets. E, portanto, dá muita autonomia à operação e aos processos de curadoria. Uma das potencialidades deste sistema é a escalabilidade e potencial de integração com outros sistemas. Há muito potencial. Nós estamos a oferecer uma solução default agora. Claro que em conversa com muitas pessoas e com pessoas que já quiseram começar a trabalhar, há logo formas de quererem usar este repositório. A arqueologia queria ligar o sistema que têm de georreferenciação dos dados da arqueologia ao sistema. É possível, só que precisamos desenvolver em cima daquilo e para desenvolver precisamos de tempo e de pessoas. Para já temos uma solução para fazer isto. Os 3Bs, por exemplo, têm um sistema de storage de dados que querem ligar diretamente para clicarem no botão e fazerem o upload de dados para aqui. Todas essas coisas são possíveis, mas não são possíveis já, são possíveis de desenvolver neste processo. Para já temos uma solução de default, mas a escalabilidade é muito interessante e, portanto, podemos trabalhar em conjunto com as unidades. Se nós pusermos a nossa effort e as unidades puserem o esforço de vocês também, financeiro e de recursos humanos, acho que conseguimos chegar aqui a bons desenvolvimentos, porque o sistema é baseado em APIs sempre abertas e é possível nós construirmos coisas. Os últimos 5 era para eu não me esquecer também do ponto 8, que é a agregação de dados de fontes externas. A ideia é que nós possamos ter dados aqui depositados no Dataverse, mas vai ser difícil nós estabelecermos uma política que obrigue, na minha perspectiva, mas quem define a política é a reitoria, que obrigue, como obrigamos para as publicações, os investigadores a depositarem todos os dados que geram dentro do nosso repositório, porque alguns dados fazem sentido estar nos repositórios próprios da disciplina. Até inclusivamente há disciplinas onde é necessário nós termos dados depositados lá para vermos coisas validadas. Sequências moleculares, por exemplo, têm que estar depositados em sistemas, em específicos bancos de dados. Aqui também será a mesma coisa. O que nós queríamos conseguir era que isto servisse de catálogo, não é? Nós podemos identificar, os dados estão em diferentes sítios, mas estão catalogados, identificados aqui. Quando eu clico, eu vou àquela outra fonte. E é possível fazermos isto. Precisamos é de saber onde é que os investigadores têm os dados para podermos agregá-los aqui. Pronto, agora temos muito trabalho para fazer, contribuímos já para a comunidade Dataverse, que estava ali representada pelo Jonathan e pela Mércia, com a tradução para português do Dataverse, ficaram muito satisfeitos. Queremos também implementá-la no repositório de dados e queremos desenvolver com toda a comunidade outras formas de uso deste repositório e escalar. Para já, o que cada um precisa de fazer é registar-se e nós darmos acesso ao Dataverse. Nós não temos a solução integrada com os utilizadores da Universidade do Minho, é uma limitação. Não julgo que seja só deste Dataverse, acho que são de todos os sistemas que se desenvolvem, de grande parte dos sistemas que se desenvolvem na UMinha. É um desafio também para nós e também para os serviços de informática, mas quando nós tivermos esta integração será muito mais fácil, mas para já qualquer pessoa pode chegar, registar-se no serviço com o login da Universidade do Minho e nós daremos acesso à coleção específica para depositar dados. Foi um pouco mais longa, mas fica tudo explicado e estamos...
Muito bem. Agradecer em nome da reitoria. As minhas palavras iniciais vão para reconhecimento à equipa aos protagonistas deste projeto, o Dr. Eloy, o Pedro Príncipe e algumas pessoas que estarão aqui na audiência também. Portanto, todo o esforço que foi feito nestes dias, com o aproximar da data anunciada para o anúncio e a inauguração deste data repositório, é mais um momento importante da Universidade de Minho, neste pioneirismo na ciência aberta. Uma palavra já agora, permitam-me, pessoal, uma vez que participei como responsável há 17, 18 anos, porque a comunidade de piloto iniciou-se mesmo antes do lançamento do repositório, portanto fui um dos pioneiros nas comunidades que lançaram o repositório, portanto é com muito apreço que hoje aqui estou nesta função institucional para dar as boas-vindas nesta sessão de lançamento de mais um marco que será certamente para a Universidade do Minho, em Portugal, mas não só, de lançar um repositório de dados de investigação. De facto, esta reitoria, no seu programa de ação, identificou a ciência aberta como um dos eixos importantes ligado à investigação. Portanto, uma das medidas operacionais tem a ver com a ciência aberta. É neste sentido que caminhamos, que damos hoje este importante passo. Não ficaremos por aqui, certamente. A ciência aberta vai além da disponibilização de publicações e disponibilização de dados. Falarei um bocadinho sobre isso daqui a 2 ou 3 minutos, procurarei ser breve. Dizer também que, como aqui já foi referido, as próprias agências financiadoras estão a exigir cada vez mais, e a própria FCT recentemente, está aqui pelo menos um responsável de uma unidade de investigação, sabe do que estou a falar, a FCT está a exigir a indicação de um responsável de dados nos projetos estratégicos para este quadriênio e, portanto, penso que a direção dos centros de investigação, a próxima avaliação, terá isso em consideração. Portanto, o esforço, as medidas, aquilo que os centros de investigação façam nesse âmbito, passará muito por os centros terem medidas, adotarem estas ferramentas de ciência aberta e, portanto, está a exigir, como eu dizia, a identificação de uma pessoa responsável pela ciência aberta em cada centro. É uma novidade no financiamento a partir deste ano. Gostaria também de vos dar conta que no pelouro da investigação que coordeno, decidimos também, em simultâneo com o lançamento deste data repositório, com a criação de um espaço no site institucional, no portal institucional da Universidade, na zona dedicada à investigação, de uma página onde a ciência aberta aparece com um conjunto de informações, com links para os principais documentos estratégicos da União Europeia, da Associação Europeia de Universidades, também links portugueses ao nível do governo, da ciência aberta, com links também para cursos de formação, MOOCs, e aqui já preparados pelos nossos serviços de documentação, com links para os serviços da Universidade do Minho, já aqui foram referidos 3, portanto, o repositório institucional, o data repositório e a editora da Universidade do Minho, com link também para o documento que definiu a estratégia institucional para a gestão de dados de investigação, no qual eu tive o prazer também de participar, em 2017, passou a estar disponível recentemente e não estava. Portanto, é uma página que agrega um conjunto de informação sobre ciência aberta, para já em português, mas muito brevemente irá estar também em língua inglesa. Portanto, está ali, neste momento, a ser projetada essa página de ciência aberta, portanto, com as diversas secções que integram a página, conforme eu referi. Portanto, projetos de ciência aberta também, em que os CEDUM têm sido protagonistas, pioneiros. São muitos os projetos naquele timeline aqui apresentado pelo Dr. Eloy. Viu-se a participação da Universidade, concretamente do CEDUM, em muitos desses projetos. Aqui também estão reunidos esses links, portanto é uma página que eu convido vivamente a visita da mesma a partir de hoje.
portanto, agrega esta informação e outra vindoura que irá aparecer sobre iniciativas de ciência aberta aqui na Universidade do Minho. Como eu disse, não pretendemos ficar por aqui, há outras coisas que devemos fazer, as ferramentas da ciência aberta, seguramente que iremos também por aí, o caderno eletrónico para registro de dados do laboratório, a questão da integridade do processo científico, são, diria, alguns passos que poderemos dar proximamente na continuidade da adesão a este paradigma que é a ciência aberta. E, portanto, resta-me, para terminar, fechar esta sessão, agradecer mais uma vez aos protagonistas, à equipa PROS, e, portanto, vamos continuar a trabalhar seguramente. Muito obrigado a todos.